estamos aqui para exaltar a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também demonstrar a importância da sua lei, ainda nos dias de hoje, para cada um de nós. Aqui nós temos um monumento que contém os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedra. Quando Deus escreveu essa lei em tábuas de pedra, a sua intenção foi que isso fosse perpétuo, para que ninguém tivesse desculpas de não saber quais eram os reclamos da lei divina, os 10 mandamentos. E hoje nós estamos aqui nessa praça, em frente a esse monumento aos 10 mandamentos, a santa lei de Deus, para exaltar a importância dela ainda em nossos dias. Essa capital, Vitória no Espírito Santo, existe uma lei nessa cidade que o seu objetivo é fazer uma afronta direta aos 10 mandamentos da lei de Deus. Nessa cidade existe uma lei ordenando fechar todo o comércio no domingo, para que as pessoas descansem no domingo. Mas no sábado, todo o comércio fica aberto, para que as pessoas desenvolvam suas atividades comerciais no sábado e em todos os outros dias da semana. Mas no domingo elas descansam. Mas não é isso que diz a lei de Deus. A lei de Deus diz que nós precisamos guardar o sábado como dia de descanso e não o domingo. Mas as leis dos homens aqui nessa cidade já se manifestaram em aberta rebelião contra a lei de Deus. E nós estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 7 de dezembro de 2019. O dia 7 é um dia emblemático, porque nesse mês, dia 7 de dezembro de 2019, o dia do mês, o dia 7º do mês, caiu inclusive também no 7º dia da semana, que é o sábado e não o domingo. E nós estamos aqui para clamar. Nosso objetivo é levantar um alto clamor em reverência e obediência ao Deus verdadeiro, ao seu Filho Jesus Cristo e aos mandamentos de Deus. Talvez muitas pessoas podem perguntar: quem é esse lunático? Quem é essa pessoa que está aí falando em praça pública sobre isso? Porque ele não vai para uma igreja? Porque ele não vai para um templo para falar sobre essas coisas? E eu quero justificar o fato de nós estarmos aqui nessa manhã para proclamar aqui a todas as pessoas que passarem em frente a esse monumento a importância da observância aos mandamentos de Deus. E eu quero ler aqui para vocês alguns versos da palavra de Deus que justificam a nossa presença aqui hoje. Em Provérbios capítulo 1, versículo 20 em diante, diz o seguinte: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Aqui esse texto da Bíblia de Provérbios vem falando que a sabedoria clama pelas ruas. Mas quem é a sabedoria? Somos nós? Não, a sabedoria está na palavra de Deus. A sabedoria está nos mandamentos de Deus. Porque em Eclesiastes,
capítulo 12, versículo 13 e 14, vem dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que todo homem deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E o texto de Provérbios, ele continua dizendo o seguinte, Provérbios 1, verso 22, até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvio dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Então, meus amados, todas as pessoas que agora estão ouvindo essa mensagem, a sabedoria, ela clama pelas ruas. Quem escutará a sua voz? A palavra de Deus está sendo proferida pelas ruas, nas praças. De forma alta, ela levanta a sua voz. E esse texto, ele vem dizendo que as pessoas que não ouvirem esse clamor, um dia elas clamarão, mas também elas não serão ouvidas, porque elas aborreceram o conhecimento, elas não ouviram a sabedoria que vem por Deus através da sua palavra. E nós estamos aqui para proclamar a importância disso. E outro texto que nós queremos mostrar para todos vocês é o texto de Isaías, capítulo 59. Em Isaías 59, versículo 13 e 14, desde o versículo 12, nós encontramos o seguinte: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e o desviar-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Esse texto, meus amados, da palavra de Deus, ele vem dizendo que as nossas transgressões, elas se multiplicaram. Os nossos pecados, eles se multiplicaram contra Deus. Muitas são as nossas falhas perante Deus, e nós precisamos nos arrepender de todas elas e buscar ao Senhor antes que seja tarde, antes que não haja mais oportunidade de salvação, de perdão, de restauração, meus amados. A mentira precisa sair dos nossos lábios. A prevaricação precisa ser abandonada de nossa vida. A opressão, aqueles que estão em autoridade, em poder, precisam parar de oprimir os fracos, os desconjuntados, oprimir as pessoas necessitadas.
Aqueles que estão em posição de autoridade e de justiça precisam fazer realmente a justiça e não fazer com que as pessoas estejam sofrendo pela impunidade que muitas vezes é praticada. E a palavra de Deus, ela vem dando um testemunho contra essas práticas. No verso 14 vem dizendo aqui: por isso o direito se tornou atrás, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade, ou seja, a verdade que é correto, não pode entrar. Por que a palavra de Deus vem dizendo que a verdade ela não pode entrar, ela está tropeçando pelas ruas? Será que a verdade ela não está nas igrejas, nas religiões, nos templos? Será que a verdade ela não está muitas vezes nas casas legislativas, onde as pessoas fazem leis para a ordem pública? Nós não estamos aqui para nos opor à justiça, para nos opor às religiões, não. Todas essas coisas têm os seus benefícios, mas a palavra de Deus ela vem dizendo que a verdade ela está tropeçando pelas ruas e ela não pode entrar, porque muitas vezes as pessoas não querem aceitar a verdade completa da palavra de Deus, e por isso a verdade está tropeçando pelas ruas. Ela não consegue entrar, não somente nos templos, não somente muitas vezes onde a verdade deveria habitar, que seriam as casas legislativas, mas muitas vezes ela não consegue entrar nesses lugares porque ela não acha guarida no coração das pessoas, porque a verdade ela não entra primeiro no coração das pessoas. E a palavra de Deus vem dizendo, meus amados, que por causa disso a verdade ela clama, ela está tropeçando pelas ruas, mas ela não pode entrar. Você que está ouvindo agora vai deixar a verdade de Deus entrar na sua vida? Ou ela vai continuar tropeçando pelas ruas? Ou ela vai ser mais um barulho que você está ouvindo e não está dando atenção? Qual tem sido a sua atitude, o seu comportamento perante a verdade da palavra de Deus sendo apresentada aos seus ouvidos, ao seu coração? É importante cada um de nós meditarmos nisso, porque nós sabemos que dentro em breve este mundo terá fim. As coisas aqui elas vão passar, elas vão acabar. Só que o homem, nos seus interesses, ele está querendo salvar o planeta da destruição. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para esse banner. Esse banner que o nosso jovem irmão Ian está segurando, ele vem dizendo que muitas pessoas estão querendo salvar o planeta da destruição que está se aproximando. Muitas pessoas estão dizendo que o mundo será destruído por causa do aquecimento global. E aí essas pessoas agora, com essa desculpa, estão querendo salvar o planeta da destruição, do aquecimento global. E aqui eu quero que você se aproxime para você perceber o que está escrito nesse banner. Esse banner vem dizendo que o Jorge Mário Bergoglio, a Greta Thunberg e milhares de outras pessoas, famosas e anônimas, querem salvar o planeta. Eles querem salvar o planeta do aquecimento global. Mas nós já temos um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já nos salvou dos pecados. Ele está preparando mansões eternas para nós habitarmos. E as pessoas querem continuar habitando aqui nesse planeta, querem salvar o planeta da destruição e não estão pensando nas mansões celestiais. E lá em João 3, 16 e 17 vem dizendo: porque Deus amou o mundo, Deus amou esse planeta, mas não as coisas que estão aqui, Ele amou as pessoas de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje a mensagem dos globalistas tem sido uma mensagem de condenação ao mundo. Esse mundo vai se
perecer, vai ser destruído, se nós não fizermos nada para salvá-lo do Apocalipse. É a mensagem que está sendo pregada por aí. E nós precisamos fazer alguma coisa para salvar o mundo do Apocalipse. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele já desceu a esse mundo para salvar a cada pessoa que aqui está. O problema, meus amados, é que muitas pessoas não querem ser salvas por Jesus. Elas querem ser salvas de acordo com os ensinamentos das religiões. Elas querem ser salvas de acordo com seus próprios esforços. Elas querem ser salvas de acordo com a sua própria inteligência, de acordo com a sua própria capacidade. Mas nada que nós possamos fazer, nem a obediência à lei, nem a obediência aos mandamentos, é capaz de nos salvar. Você pode cumprir todas as regras, todos os mandamentos, mas isso não vai garantir a sua salvação. Você pode ser ecologicamente a pessoa mais correta, que isso não vai ser suficiente para salvar esse mundo da destruição. E nós vamos entender daqui a pouco por que isso não é possível. Nós vamos entender que nenhum esforço humano é capaz de salvar o planeta da destruição. Mas hoje as pessoas estão pregando uma nova ordem mundial, um novo sistema de coisas aqui nessa terra, para que a vida seja melhor para se viver aqui neste mundo. As pessoas estão pregando novas formas e novas maneiras de se unir no ecumenismo, todas as religiões unidas, para que a paz reine nessa terra. Muitas das propostas também têm sido para que se tenha um único governante mundial, para que as pessoas tenham um controle central. E o Mário Jorge Bergoglio, ele tem proposto isso. O Papa Francisco, no dia 14 de maio do ano que vem, ele já fez uma proposta para todas as pessoas mais influentes do mundo se reunirem para um pacto pela educação. Eles querem educar o planeta de acordo com as regras deles. Mas nós temos que ser educados, nós temos que ser orientados pela palavra de Deus e pelos seus mandamentos, e não pelas orientações humanas, sejam elas de qualquer pessoa que seja. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Satanás, ele é astuto, meus amados. Ele quer implantar neste mundo uma nova ordem mundial. Sabe por que ele quer implantar uma nova ordem mundial aqui neste mundo? Porque ele sabe que a nova ordem mundial verdadeira é aquela que Deus preparou para os seus filhos. E eu quero ler aqui para vocês na palavra de Deus a verdadeira nova ordem mundial que Deus quer implantar nesse mundo, mas que Satanás, ele está querendo imitar a Deus e querendo implantar uma outra ordem mundial de acordo com os objetivos dele. A ordem mundial de Deus, ela está em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 fala do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra que Deus está preparando para os seus filhos, meus amados. É um lugar onde não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza, mais pesar, mais injustiça, mais desobediência aos mandamentos de Deus. A nova ordem mundial que Deus está preparando não é a nova ordem mundial conforme o mundo está preparando. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 5, vem dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará,
E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Essa é a verdadeira nova ordem mundial, meus amados, que Deus quer instituir nesse mundo. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras, meus amados, não é coisa de pessoas malucas. Essa verdade não é coisa de pessoas extremistas. Essa verdade não é coisa de pessoas alarmistas, de pessoas sem juízo. Essa verdade é uma verdade da palavra de Deus. Essas profecias, elas vão se cumprir, mas o inimigo, ele sabe disso, e por isso ele quer criar a nova ordem mundial dele aqui nessa terra. E como nós sabemos, muitas pessoas vão se perder. O número de perdidos, meus amados, ele é como a areia do mar. A palavra de Deus diz que o número de perdidos é como a areia do mar. São multidões, milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas vão se perder. E o inimigo, ele sabe disso. E por isso ele já está planejando também destruir muitas e muitas pessoas, matar muitas e muitas pessoas, antes de instituir a sua nova ordem mundial. Ele quer fazer uma redução da população. E nós sabemos, muitas pessoas querem esconder isso, mas nós sabemos que o Satanás, ele tem também os seus 10 mandamentos. Vocês sabiam disso? O diabo tem os seus 10 mandamentos. Está lá nos Estados Unidos, na cidade de Geórgia. Existe um monumento lá com as tábuas guias da Geórgia. Foi escrito em pedra. O inimigo, ele é tão maligno, ele é tão astuto, ele é tão perverso, que ele imitou a Deus fazendo os seus 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos de Satanás está escrito lá, para reduzir a população em 90%, ele quer reduzir para 500 milhões de pessoas. Imagina uma população de 6 bilhões de pessoas, ele quer reduzir para 500 milhões de pessoas. Assim como Deus vai destruir milhares e milhares de pessoas que se agarraram ao pecado. Não que Deus tenha prazer na morte do ímpio, meus amados. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Ele não quer que o ímpio se perca. Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas muitos vão estar agarrados ao pecado, seguindo os seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Por isso eles perecerão. Por isso o número dos perdidos será como a areia do mar. E o diabo também, ele quer imitar a Deus até nisso. Porque antes de implementar a sua nova ordem mundial, ele quer destruir muitas e muitas pessoas. Só que tem também um outro detalhe, meus amados. O dia de descanso da nova ordem mundial não vai ser esse daqui, olha, que está na lei de Deus. A lei de Deus vem dizendo o seguinte: lembra-te do dia de quê? De sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É isso que está aqui, ó. Está aqui na lei de Deus. Só que eu pergunto, quantas pessoas se importam com isso? Quantas pessoas se importam? Quase ninguém se importa.
E o inimigo ele já tem trabalhado ao longo de muitos anos, preparando o dia de descanso da sua nova ordem que ele quer instituir aqui. Dentro em breve, o domingo ele vai ser uma lei de descanso, não só aqui em Vitória, mas no mundo inteiro. Esse dia vai ser obrigatório, o mundo inteiro vai ser obrigado a guardar esse dia, porque é o dia de descanso da nova ordem mundial. Quem não descansar nesse dia, não vai poder comprar e não vai poder vender. Por quê? Porque no domingo o comércio vai estar fechado no mundo inteiro. Isso já está acontecendo aqui em Vitória, mas isso vai acontecer no mundo inteiro, dentro em breve. Lá nos Estados Unidos vai partir um decreto global para se observar o domingo como dia de descanso. E todas as nações do mundo vão seguir o exemplo dos Estados Unidos nessa transgressão aberta e perversa da lei de Deus. Mas nós sabemos que o verdadeiro dia de descanso é o sábado e não o domingo. Um outro detalhe aqui da lei de Deus, que o primeiro mandamento vem dizendo: não terás outros deuses diante de quem? Diante de mim. Aí eu pergunto para vocês, meus amados, o mim é plural ou singular? O mim não é plural. Não terás outros deuses diante de mim, é uma pessoa. O nosso Deus é um Deus único, não é uma trindade. E na sua encíclica, o Papa Francisco, demonstrando seu interesse em salvar o planeta da destruição, mas nós vimos aqui que nós já temos um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Não é o Papa que vai salvar o mundo do Apocalipse. Não é a Greta Thunberg que vai salvar o mundo do Apocalipse. Não é ninguém que vai salvar o mundo do Apocalipse. Quem nos salvou é Jesus Cristo, não é ser humano. E nós sabemos que na sua encíclica, o Papa Francisco já colocou lá a importância de observar o domingo para salvar o planeta. Mas isso é contra a lei de Deus, que foi alterada pelo poder papal. Eles mudaram os 10 mandamentos do catecismo. No catecismo agora não fala guardar o sábado, fala guardar o domingo. E todas as religiões estão seguindo o catolicismo nisso daí. Elas estão seguindo o catolicismo e não a lei de Deus. E nós precisamos decidir que Deus que nós vamos seguir, se é o Deus que os homens colocam ou se é o Deus verdadeiro. Porque no mandamento de Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Mim é uma pessoa, é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o nosso Deus verdadeiro. E é Yahuwah Tsebaot. E muitas pessoas conhecem como Javé, como Jeová, como Yavé. Esse é que é o nosso Deus verdadeiro. Não é uma trindade. Deus não é uma sociedade de 3 pessoas que formam uma sociedade, se chama Deus, meus amados. Deus é uma única pessoa, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que fala aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o Deus que nós seguimos. Mas o Deus que está sendo colocado aí pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si é um Deus triuno que a Igreja Católica já segue há muitos e muitos anos. Mas não é o Deus dos mandamentos. Os mandamentos é um Deus único. Não terás outros deuses diante de mim. E nós precisamos escolher que Deus nós vamos seguir. Se é Jeová, se é Javé, se é Yavé, se é Yahuwah Tsebaot, ou se é um Deus trindade. Precisamos tomar essa decisão. Quem que você vai escolher seguir como Deus da sua vida? É o Deus que santificou o domingo? Esse Deus não existe, esse Deus foi inventado. E nós precisamos ter isso muito certo em nossa mente, meus amados, para não sermos enganados. Porque a causa do mundo está hoje como está. Nós vamos ler um texto aqui de Isaías 24, 1 a 6, que vem falando por que o mundo está do jeito que está hoje. Por que o mundo hoje está quase sendo destruído pelo Apocalipse? Lá em Isaías 24, vem nos responder essa pergunta. Isaías 24,
capítulo 24 de Isaías, versículos 1 em diante, vem dizendo aqui: eis que o Senhor Yahvé esvazia a terra e desola a mesma, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote. Olha só, meus amados, o que acontecer com o povo vai acontecer também com os sacerdotes. Esses sacerdotes dessas religiões que estão ensinando um engano para as pessoas, o mesmo que acontecer com o povo vai acontecer com o sacerdote. Não pense você que por você não ser o líder de uma religião, só os líderes que estão ensinando o engano vão ser culpados, vão ser punidos e você vai ficar de fora. Não pense desse jeito, porque a palavra de Deus diz que o que suceder com o povo vai também suceder com os sacerdotes, ao servo como ao seu senhor, tanto ao seu patrão como com você que é empregado. O mesmo vai acontecer com todo mundo, com o patrão, com o empregado, com o membro de igreja e com o sacerdote. Vai acontecer o mesmo com todo mundo. Vai acontecer o mesmo com a serva e com a sua senhora, ao comprador como ao vendedor. Você aí que está nas lojas vendendo, vocês que estão transgredindo o santo dia do Senhor, vendendo as coisas no dia consagrado a Deus, a lei que está na frente de cada um de nós devemos obedecê-la. E aqui na palavra de Deus vem dizendo que vai acontecer o mesmo que acontece com o comprador e com o vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra vai ser esvaziada, não vai ficar nenhum ser humano aqui nessa terra. Esse negócio de nova ordem mundial para todo mundo viver em paz aqui nessa terra, isso é mentira. A terra vai ser esvaziada, não vai ficar ninguém aqui. Esse negócio de milênio na terra lá em Jerusalém, isso é uma mentira. A terra vai ser esvaziada, não vai ficar nenhum morador aqui. É o que diz em Isaías 24, verso 3. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor Yahvé Tsebaot pronunciou essa palavra. Aí o verso 4 ele vem dizendo por que isso vai acontecer, meus amados. O verso 4 em diante vem dizendo: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Até os mais poderosos dessa terra vão se enfraquecer, a força deles vai cair, meus amados. Não adianta pensar que alguém vai escapar do que está para sobreviver este mundo. E aqui o verso da palavra de Deus de Isaías 24, verso 4, continua dizendo: enfraquecem os mais altos do povo da terra. E o verso 5 vem dizendo: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E aí ela explica por que os seus moradores estão contaminando a terra. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Olha, meus amados, o que essa mensagem da palavra de Deus está dizendo? Que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles transgridem a lei de Deus, eles mudaram os estatutos. A lei de Deus manda guardar o sábado, aí os representantes das casas legislativas vai lá e fala assim: não, vamos guardar o domingo, vai fechar tudo no domingo, vai fechar tudo, nós vamos guardar o domingo. E não se engane, a palavra de Deus está se cumprindo. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque a primeira mudança que foi feita foi pelo papado, foi pelo poder papal. Há muitos anos atrás ele mudou a lei de Deus. É por isso que a terra está contaminada, é por isso que a terra será destruída, é por isso que poucos homens restarão.
E nós precisamos refletir nessas coisas para não sermos consumidos. Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar, mas se nós nos apegarmos ao erro, ao engano, dificilmente, ou eu posso até afirmar, é impossível que nós sejamos salvos dessa forma. Porque lá em 1 João 3, verso 4, vem dizendo que o pecado é a transgressão da lei. E quando nós transgredimos algum desses mandamentos aqui, nós estamos quebrando a lei de Deus. E nós seremos culpados, nós seremos responsabilizados por isso. Mas nós estamos aqui para apresentar a palavra de Deus e apresentar que ainda há uma esperança, meus amados, de salvação. Ainda há uma esperança. Ainda existe chance para as pessoas que não conhecem os mandamentos de Deus. Você que não conhece, você que quer aprender mais sobre os mandamentos de Deus, vem aqui buscar conosco material. Nós temos material aqui, DVDs, temos folhetos, temos livros para poder ajudar você a entender um pouco melhor os mandamentos de Deus, a importância de se observá-los ainda em nossos dias. Precisamos entender a importância de tudo isso, meus amados, porque o tempo está se esgotando, a porta da graça está se fechando, não haverá muito tempo mais. Se nós fizermos pouco caso da chance que Deus está nos concedendo, o tempo ele vai se findar. E vai acontecer da mesma forma como aconteceu no tempo de Noé. As pessoas fizeram pouco caso, as pessoas fizeram galhofas do servo de Deus, as pessoas desprezaram a mensagem de Deus. E o que é que aconteceu? Veio o dilúvio levou todas as pessoas, animais, todos foram destruídos. E só salvou Noé com a sua família, 8 pessoas. No mundo com milhões de pessoas, antes do dilúvio, só salvou 8 pessoas. Por quê? Porque Deus era mau? Porque Deus era vingativo? Porque Deus era tirano? Não, porque as pessoas escolheram. Foi as pessoas que escolheram, que tomaram a sua decisão. Aí veio o dilúvio e levou a todos aqueles que escolheram não ouvir a palavra de Deus que o seu servo Noé estava proclamando. A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem dizendo que no tempo de Ló, o nosso tempo hoje seria também, não só como o tempo de Noé, mas como o tempo de Ló. No tempo de Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Salvou só Noé, só Ló, a sua esposa saiu, mas ela se perdeu. Porque Deus disse, os anjos falaram, orientaram, ó, sai e não olha para trás. Não olha para trás. E ela olhou para trás e se perdeu. Então salvou só Ló e as suas 2 filhas. Uma cidade cheia de pessoas se perdeu. Por quê? Porque era uma cidade ímpia, era uma cidade pecadora, era uma cidade onde existiam muitos homossexuais. Ali existiam tantos homossexuais que eles quiseram ter relação sexual até com os anjos. A palavra de Deus vem dizendo que quando aqueles anjos entrou na casa de Ló, os homens daquela cidade, desde o mais novo até o mais velho, foram para a casa de Ló, tentando forçar a porta de Ló, para chamar aqueles 2 homens que eram anjos, para ter relação sexual com eles. Aqueles homens eram homossexuais lá de Ló. Aquela cidade imperava o que lá? Naquela cidade imperava a licenciosidade, a depravação, a corrupção do gênero humano, da natureza humana. A ociosidade imperava naquela cidade. As pessoas tinham fartura de pão, as pessoas ali tinham uma vida boa, eles eram desocupados, tinha muito tempo para eles maquinar o mal, para que eles pudessem então assim praticar as coisas erradas, a depravação sexual e uma série de outras coisas. E hoje o que acontece? No nosso dia, da mesma forma, a depravação está alcançando limites quase
que superiores àqueles. Hoje, o casamento gay, ele tem sido passado nas câmaras legislativas. O casamento gay, ele tem sido aprovado como lei no mundo inteiro. O primeiro país que aprovou o casamento gay, se eu não me engano, foi a Holanda. Depois, essa enxurrada começou a varrer o mundo. Nós não somos a favor da violência contra os homossexuais, não. Nós não somos a favor da violência contra nenhum ser humano e contra nenhum animal. Mas nós não podemos deixar de expor a palavra de Deus que vem dizendo que essas práticas são contrárias à vontade de Deus. E nós estamos aqui para chamar as pessoas ao arrependimento, para que ouçam a palavra de Deus e se convertam, para que não sejam destruídos como foi a cidade de Sodoma e Gomorra, onde existia lá homossexuais que até com os anjos eles quiseram ter relação. Olha que absurdo, meus amados. Nós estamos falando isso não é para incitar ninguém contra a violência, contra a pessoa de opção sexual nenhuma. Somos contrários a isso. Somos contrários a praticar violência, não só contra qualquer ser humano, mas também contra os animais. Somos contra a violência. Mas nós estamos aqui para expor a palavra de Deus e falar que o tempo de graça está se esgotando, está acabando. E hoje nós vamos encerrar essa mensagem aqui. Quem quiser depois pegar material conosco, aqui temos material, vamos sair aí distribuindo para algumas pessoas. Mas eu quero ler o último verso da palavra de Deus aqui para vocês, meus amados, que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, existe um verso muito importante para a nossa meditação hoje. Hebreus, capítulo 3, verso 15. Lá diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, meus amados, se vocês que estão ouvindo essa mensagem sentirem o chamado de Deus no seu coração, precisaram de uma mudança na sua vida, Deus pode transformar a sua vida. Independente da situação em que você se encontra, Deus pode lhe transformar. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, a minha voz aqui é só mais uma voz, meus amados. É só mais uma. Em breve esse mundo vai encher de vozes como a minha, proclamando os testemunhos de Deus que estão sendo transgredidos. A minha voz aqui é apenas mais uma voz proclamando isso. Mas se você ouvir a voz de Deus dentro da sua mente, falando: meu filho, se converta, meu filho, se arrependa, meu filho, se volte para mim, porque esse mundo está prestes a ter um fim. Se você ouvir essa voz, meus queridos, não endureça o seu coração. Você aí que pegou material dos nossos materiais aqui, não jogue no lixo, porque você pode estar jogando no lixo uma mensagem de salvação que vai livrar você do inferno. Não faça isso, não jogue fora, não desrespeite a palavra de Deus, não jogue a palavra de Deus no lixo, porque um dia você será cobrado. Um dia a palavra de Deus virá à sua mente, dizendo: aquele dia que aquelas pessoas estavam lá exaltando a minha lei, você jogou o que elas te entregaram fora, você fez pouco caso, você não quis saber. E agora você está aqui por causa dessas decisões que você tomou, em jogar a minha palavra fora, e não refletir nos meus mandamentos. Então, meus amados, aceitem a palavra de Deus, reflitam na palavra de Deus. E qualquer dúvida que alguém tiver, quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui apenas para auxiliar, mas cada um deve buscar estudar a palavra de Deus por si mesmo.
Nós não estamos aqui para que vocês acreditem simplesmente porque nós estamos falando alguma coisa. Nós não queremos que vocês acreditem em nós. Nós queremos que vocês acreditem na palavra de Deus. Nós queremos que vocês acreditem nos mandamentos de Deus. Não é porque eu ou porque fulano de tal ou outro está aqui falando alguma coisa, não. Nós não somos líderes religiosos que querem arrancar o seu dinheiro. Não estamos aqui para pedir nada para você. Não queremos um centavo. Nós só queremos que você hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Que se você ouvir a voz de Deus, trabalhando aí dentro da sua mente, falando assim, presta atenção no que aquela pessoa está dizendo. Presta atenção. Vai conferir se o que ele está dizendo é isso mesmo. Vai na palavra. Vai nas escrituras. Vai no mandamento. Para ver se o que ele está dizendo é isso mesmo. Se você ouvir essa voz de Deus aí dentro da sua mente, meus amados, dizendo isso para você, não endureça o seu coração. Que Deus ilumine a todos. Que Deus abra o entendimento de todos, para que entendam a sua vontade, para cada um individualmente, nos dias em que nós estamos vivendo. Que a graça e a paz do nosso único Deus verdadeiro e do seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com todos vós. Amém, aleluias e graças a Deus. Amém.